Salve, salve galera da Poker Strategy, aqui é o Tainha. Tô voltando agora a fazer uns vídeos. Andei tendo uns problemas com o meu notebook, perdi uma pancada de coisas, mas agora tá tudo certo, já tá tudo instalado de novo. Perdi meu HM, tive que comprar outro. E agora consegui instalar todos os programas novamente. Eu vou estar começando a fazer uma série de vídeos agora para a galera. Antes eu estava fazendo vídeos mais básicos para ajudar o pessoal com pouca experiência. Agora eu vou começar a fazer vídeos para o pessoal que já tem conhecimento do jogo, que gosta de estudar o jogo, mas que está com dificuldade em bater os limites. Esse vídeo vai ser mais dedicado para NL5, 10, 25 e também 50. Tem muito jogador de NL50 que comete esses erros aqui, que eu vou estar falando nesse vídeo. Esse vídeo vai ser sobre size de C-Bet e size de raise em blefe. A gente vai estar calculando o EV e vai estar descobrindo o percentual de frequência de fold que os vilões vão ter que ter para diversos tipos de size. Então vamos começar aqui com o primeiro exemplo. Vamos supor que Hero está abrindo do CO com 7-8 de espadas e que o board é As de paus, 2 de copas e 9 de ouros. O pote é $150 no flop. Hero C-Bet a 2/3, que é igual a $100. E a gente viu lá antes de efetuar essa continuation bet que o vilão folda 45%, a frequência de fold dele é 45%. Numa sample muito boa, umas 8.000 mãos, que esse número de 45% ele já vai ser bem próximo do real. Mesmo que 8.000 mãos não nos dê ainda a certeza desse percentual de fold. Mas beleza, vamos fazer as contas então. Vamos desenvolver o cálculo aqui. Então, para a gente calcular o EV, a gente vai fazer EV igual 0,45%, percentual de fold do vilão, vezes 150, o valor do pote, menos 0,55%. Esse 0,55% a gente está assumindo que se o vilão der call ou ele der raise, a gente vai estar sempre desistindo, em qualquer cenário. Isso não é verdade, mas vamos assumir que a gente está sempre desistindo, 55% das vezes. Então vai ser 0,55 vezes 100, que vai dar 55. A gente pega 67, que é 0,45 vezes 55, vezes 150, desculpem, menos os 55, que vai estar dando um EV de 12,5. Então a gente, como a C-Bet de 2/3 nesse board, a gente vai estar tendo um EV de 12,5, que já é muito bom. Agora vamos calcular o percentual de fold que o vilão vai ter que ter para a gente ter esses mesmos 12,5 de EV, só que agora a gente vai C-betar meio pote. A gente não vai mais C-betar 2/3 em blefe completo, né? Então, vamos lá. É bem simples de fazer a conta. A gente substitui esse EV aqui. A gente coloca, em vez de EV igual, a gente coloca 12,5, que é o EV final dessa jogada aqui, ó. A gente faz 12,5, que é igual a X. X o que é? X é o 0,45, que é o percentual de fold, vezes os 150, que são $150 do pote, menos 1 menos X. O menos X o que é? É o 0,55% aqui de cima. A gente substitui 0,55 por 1 menos X vezes 75. 75 é o valor da nossa C-Bet, $75, meio pote. Desenvolve os cálculos e a gente chega no número de 38%. Então, para a gente ter um EV de 12,5%,
sebetando meio pote, o vilão vai ter que foldar 31% ou mais das vezes. Esse número aqui de 38%, às vezes ele não vai ser, a gente sebetando meio pote, a gente não vai chegar nesse número de 38%. Talvez chegue em 43%, isso aí não tem muito como a gente saber. Nesse tipo de board dry, né, nesse cenário desse primeiro exemplo aí, eu acredito que ele vai ser muito próximo dos 45%, sim, porque é um board bem dry. Agora vamos passar aqui para baixo. Então vamos assumir, só para ficar tudo simples, que o vilão vai continuar foldando 45% das vezes se a gente estiver efetuando uma sebet de meio pote. Agora vamos fazer o cálculo do nosso EV, né? A gente vai estar fazendo EV igual 0,45 vezes 55 menos 0,55 vezes 75, que é igual a 67,5, que dá um EV de 26,5. Né? Ou seja, a gente diminuindo a nossa sebet de 25%, de $100 para 75, a gente mais do que duplicou o nosso EV. A gente aumentou nosso EV de 13,75. Ele passa de 12,5 para 26,5. A gente diminuindo 25% do nosso size de sebet. Então fiquem atentos a isso. E para estar começando a utilizar os sizes corretos. Porque se a gente estiver utilizando esses sizes errados, a gente vai estar tendo um EV muito menor do que a gente poderia ter quando a gente está em blefe completo. Então prestem atenção nisso. Se já sabem, parabéns. Agora vamos ver aqui um outro size, que esse size aqui ele é muito pouco utilizado, tem que ser muito pouco utilizado mesmo. A gente vai ter que ter o cenário perfeito ou quase para poder estar aplicando esse size. E se a gente tiver o cenário perfeito ou quase, esse é um size perfeito para a gente estar usando. O que é o size de sebet de 1/3 do pote? Esse size de 1/3 do pote, a gente utiliza ele para quê? Para o vilão foldar o lixo completo que ele tem na mão. Esse lixo completo que ele tem na mão, ele ainda pode ter uma equidade contra a nossa mão. Ele ainda pode ter 2 overcards acima da nossa. Né? Então, a mão do vilão vai ter sempre uma equidade contra a nossa mão, mesmo que mínima. Né? Vamos supor que o vilão errou o board e a gente também errou. O vilão tem sempre equidade contra a nossa mão, sempre. Então a gente está utilizando o size de 1/3 do pote para poder fazer, ele está foldando esse lixo completo dele, que ainda tem equidade com a gente, é bem ok, a gente está fazendo isso. Agora vamos fazer o cálculo, para a gente calcular a frequência que o vilão vai ter que estar foldando para uma sebet de 1/3 do pote, para a gente ter aqueles mesmos 12,5 de EV do primeiro exemplo. Faz como eu mostrei acima, 12,5, que não vou ficar falando, né? Para não gastar saliva à toa. Faz o mesmo cálculo do exemplo acima, a gente vai estar chegando nesse número aqui, ó, 31%. Então o vilão vai ter que estar foldando 31% para uma sebet de 1/3. E eu acho que a gente consegue encontrar alguns spots que isso vai acontecer. E a gente não vai estar desperdiçando uma sebet de meio pote num spot em que uma sebet de 1/3 faz o mesmo trabalho. Agora vamos fazer o cálculo do EV dessa sebet de 1/3 do pote, assumindo com que o vilão foldasse sempre aqueles 45% do primeiro exemplo. A gente desenvolve os cálculos e a gente chega num EV de 40%, que não é pouca coisa, é muita coisa. Então a gente aumenta o nosso EV de 27,5%,
não, desculpa, de 27,5, que é os 12,5 mais esses 27 vai estar dando esses 40. Mas a gente está diminuindo o nosso size de CBET em 50%. Então a gente triplicou o nosso EV e cortou pela metade o nosso size de CBET. Então fiquem atentos, não utilizem esse size como standard, escolham os spots e os vilões corretos para estar utilizando esse size de 1/3 do pote. Se souberem identificar essas situações, isso é muito lucrativo e vai evitar da gente perder alguns bons big blinds. Agora vamos passar aqui para sair da parte de CBET e entrar para a parte de raise na CBET em blefe. Esse aqui também é um leak muito comum e bem mais grave, eu acho, que o primeiro, que é do primeiro. Bem mais grave não, porque os primeiros exemplos, os de CBET, são situações mais comuns. O de raise na CBET ela já não é tão comum assim, mas é uma situação que acontece bastante. Então vamos lá, a gente vai pegar $150 de exemplo, do primeiro exemplo, e o vilão está sebetando 100%, não, $100 está sebetando aí nesse pote. De 150 ele sebeta 100, 2/3 do pote. O size que eu utilizo e que eu acho que é um size bem otimizado para a gente estar dando raise em blefe é o size de 2.5, 2.3, entre 2.5 e 2.3. Eu acho que é o size ideal para a gente estar dando raise em blefe. A gente leu lá no root do vilão também que ele tem uns fold para raise na CBET de 60% e uma sample confiável, uma sample de 20k, 20 mil mãos. Ele folda 60% da CBET, né? Então vamos calcular o EV do size de 2.5x, que é o que eu recomendo vocês a utilizarem, que vai ser com um EV bem mais positivo. E vamos ver o size que eu tenho visto, né? Tem uns alunos que eu dou coach, nele 25, 10, 50, eles utilizam, peguei eles utilizando size de 3x, às vezes de 3.5x, dando raise em CBET em blefe. E isso aí é péssimo, isso aí não é nada bom. Agora vamos fazer a conta aqui do EV dos dois sizes de raise e entender o porquê que eu estou falando isso. A gente pega aqui o EV, pra gente fazer o cálculo do EV bem simples, 0.60, que é o 60% de fold, vezes 250, que é o valor $250 do nosso size de raise, que é o 2.5x, menos 0.40, que é o percentual de vezes que o vilão está foldando por raise na CBET, vezes os 250, que é o dinheiro que a gente está, que é os $250, que é igual a 150, menos 100, que dá um EV de 50. Então esse aqui é o EV do nosso raise na CBET, fazendo um size de 2.5x. Agora vamos pegar um exemplo de um size de 3x. Vamos supor que Hero nessa situação ele utilize o size de 3x, ou seja, ele deu um raise para $300 na CBET, em blefe, sempre, tá gente? Lembrando disso. Então, como é que vai ser esse cálculo de EV? Eu 0.60 fold para o vilão na CBET, vezes 250, menos 0.40, vezes 300, que é o nosso size de CBET agora, ele não é mais 250, ele passou para 300, 3x, que vai ser igual a 150, que é o nosso size anterior, 60 vezes 250, 0.60 vezes 250, menos 120,
que é 0,40 vezes 300. Ou seja, o nosso EV passa de 50 para 30, que é um número bem alto, bem alto. Então a gente aumentando o raise, né, de 20%, passando de 250 para 300, a gente está diminuindo o nosso EV, o EV desse raise em blefe, de 40%. É gigante esse número. A gente não pode fazer isso. Não pode mesmo. Não pode mesmo. Isso aí, eu vejo alguns jogadores, né? Alguns colegas também falando, tem 6 meses que eu tô na NL25 e eu não bato NL25. Eu não sei o que eu faço porque eu estudo, você me ajuda e que não sei o que. E eu não consigo sair desse NL25, aí você vai olhar, você vai fazer uma análise mais detalhada do jogo, da pessoa, e você encontra um leak desse. Aí isso aí já fica, já passo para ele, já tem duas coisas aqui que estão te segurando aí no limite que você não consegue bater. E uma delas são esses sais de raise no flop e de cebet. Isso aí somado a mais algum outro leak que ele possa ter, ele vai ficar na NL25, 10 ou 5, que seja, o resto da vida dele, ele não vai sair de lá nunca. Porque a gente diminuiu o nosso EV de 40%, aumentando o nosso size de raise na cebet só de 20%, isso é muita coisa, gente. Então fiquem atentos a isso. Se já sabiam disso, eu perdi meu tempo aqui. Mas eu acho que alguém vai aproveitar. Espero que sim. E deixa o feedback aí de vocês, se vocês gostaram do vídeo, desses vídeos teóricos. E se tiver alguma sugestão para um próximo vídeo, alguma coisa que vocês tenham dúvida, é só deixar o feedback aí que eu vou estar fazendo um vídeo. Salve, salve, galera da Poker Strategy.